E aí, irmão, como é que tá? E aí, Tranquilo? firmeza? Fiquei sabendo que hoje é entrevista com um cara bravo. Cara bravo. Irmão meu ainda, hein? Conhece o Mestre Careca? Não conheço não. Então vamos lá. Conversar com ele. Vai ser bom morar aqui. Bacana. E aí? Aí, meu camarada, bem-vindo aí. E aí? Olha as feras aí. Ai, não é pular em mim não, né? Opa! Os pitbull Aí, da casa. Pode trocar uma ideia hoje, hein? Bora, Conversar com a chega aí. galera, hein? Bora, Saber essa bora. história, hein? Bora, Demorou? entra aí Vamos pra lá? dentro aí. Vou dizer, minha mulher, Paraná, capoeira me venceu, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Oh, ai, quero ver jogar. Fala galera, aqui quem vos fala é o Dragão. Estou aqui novamente para mais um vídeo. Dessa vez eu vou entrevistar um camarada, um irmão meu e um grande homem que contribuiu muito para a capoeira. Tem muito giro no mundo aí da capoeira, tá ligado? Vocês vão conhecer hoje o Mestre Careca, meu irmão. Show, velho. Massa. E aí? Velho, brigadão aí, né? A todos e a todas. Meu nome é Jardel Marcos, né? Eu sou conhecido como Mestre Careca. E a trajetória da capoeira é interessante, né? Gratidão ao Dragão, né? Ter vindo aqui na minha casa. É humilde casa, a casa do capoeirista, né? Então, quero voltar lá do princípio, as pessoas entenderem o porquê do Jardel, né? A minha família toda é de Cachoeira da Prata, de Fortuna, né? Nós somos a terceira geração do Isso é Quilombola. bom, isso é história, hein? E essa terceira geração do Quilombola, né? Eu sou bisneto de Altino Vieira Gonçalves, de Carmen Vieira Gonçalves. Então, a gente tem bastante parente aí em Cachoeira da Prata, em Fortuna, em Auma e mais ainda em Sete Lagoas, né? Então a gente tem uma trajetória aí muito bacana. Diz aí, meu irmão, qual foi o seu primeiro contato com a capoeira? O que te motivou a isso? Por que você se interessou? Qual foi o seu primeiro contato? Então, veja só, eu sempre morei em Belo Horizonte, né? E na escola, na quinta-feira, o pessoal matava a aula para ir na Praça da Liberdade, né? Eu matava algo assim, Dragon Ball. Aí desceu um galerão, né? Para a Praça da Liberdade, onde que acontecia a roda lá no Coreto, né? Na Praça da Liberdade. Legal. Então, no bairro, no Nova Esperança, tinha um professor de capoeira, foi até meu primeiro professor, né? Que era o Chimê. Nunca ouvi falar. Chimê desenvolveu um trabalho onde que era um campo de futebol, onde que é o Shopping Del Rey hoje. Caralho. Então ali era um campo de futebol, era uma fazenda, né, muito grande, e ele treinava a gente ali. E aonde que comecei a dar os primeiros passos na capoeira através do professor Chimê, né? Aonde que ele levava a gente para conhecer outros grupos de capoeira, né? Ele é vivo ainda? Não, o professor Chimê, ele faleceu, né? Acho que ano passado, retrasado. Eu não, depois que eu passei outra trajetória na capoeira, eu dei uma desligada, né? Ah, sim. Uma desligada. Você tinha quantos anos na época? Ó, 19, 18 anos, 17 anos, já tava mexendo com essa galerinha aí. Porque lá no bairro eu era capoeirista de rua, né? O grupo que estava no auge naquela época era o Morro de Santana, né? O Mestre Rei. Sim. Então, todo mundo, quando falava Morro de Santana, o pessoal, né? Então, o professor Chimê fez uma roda na América Vespúcio, né? E chegou essa galera lá. Eles chegavam de Abadá Preto, aquela coisa e tal. Ele foi buscar um pandeiro que nunca mais a gente viu ele, né? Mestre Rei, Mestre Marcelinho, Mestre Aranha. Tinha um professor grande na época. Caralho. O galerão chegou lá e assumiu a roda e fez uma roda fantástica. É onde que a gente realmente conheceu o passo da capoeira. E daí em diante eu comecei a treinar com o Mestre Aranha, né? Comecei a treinar com o Mestre Aranha.
Já era Arte das Gerais? Isso, o Mestre Aranha eu peguei o finalzinho do Morro de Santana. Sim. Peguei o finalzinho do Morro de Santana, o Mestre Aranha, e logo após fundaram o Arte das Gerais. Tiveram uma... Eu lembro, né? Antes de eu entrar pro Arte das Gerais na época, a gente ia com o nosso irmão mais novo, né? Que era a minha idade. Isso é outra história. A gente ia na praça, você treinava sozinho. Isso. Porque o que eu admiro no lutador? O cara não tinha saco de pancada, não tinha nada. Você botava abadá, eu lembro disso. Botava abadá, ia pra uma praça. Amarelo, laranja. Cara assim. gigante, pensa num cara forte. Ia pra praça, dar pernada sozinho. Sozinho. E eu e meu irmão ficava brincando, né? Depois, quando eu fui a ter mais idade, que eu vim praticar capoeira e eu tava no Arte das Gerais, consequentemente era o grupo que eu topei com você novamente. E era interessante naquela época porque é o seguinte, o Grã-Mestre Dunga, né? O Mestre Dunga tomava conta do Pai do Eustáquio ali, do Caiçara. Então ele tinha assim, todo mundo falava do Dunga. E quando falava Alípio de Melo, né? Tinha o pessoal do Chuvisco que jogava muito, um galerão. E eu treinava ali na América Vespucci, na praça, em frente ao jornal, né? Era escuridão, mas eu tava lá. Na época, né? 90, 80, era uma época de muita afirmação nas rodas de capoeira, né? Então a capoeira era de quem treinava. Tinha que segurar a onda Tinha que mesmo. segurar a onda porque os grupos estavam se autoafirmando naquela época, né? Então surgiram vários outros grupos também na época. Muito cara bom. Muito cara bom. Então, assim, a gente tinha que treinar. Mesmo que a gente tinha uma corda amarela-laranja, laranja-azul, infelizmente, hoje tem o contexto da graduação, né? Mas tinha várias rodas acontecendo no sábado, na sexta-feira, na quinta-feira, no domingo, né? Então já tinha aqueles pontes de roda. Então a gente tinha ali o Colégio Arnaldo, que fazia roda ao sábado, o pessoal da Arte das Gerais descia, a Porto fazia roda ali em cima também, na Savassi, a galera do Mão. Então tinha O Mão, velho? o Mestre Dunga fazia roda também, lá em cima, né, no Padre Eustáquio. Então a capoeira em si, na época de 80, 90, era capoeira para encardido. Bons capoeiristas naquela época. Eu fiz um período de capoeira com o Mestre Aranha, né, até Corda Azul. O Mestre Aranha fundou... Você foi até Corda Azul? Mestre Aranha fundou um grupo e desvinculou do Arte das Gerais na época, né? Mas por que ele falou isso? É assim que o Mestre Museu formou a mestre, né? Teve rolou lá uma desavença. A capoeira lá, sempre tem isso, né? Depois volta tudo de novo ao princípio, tudo Hoje se são, torna- são, são grandes amigos, né? Que bom. O Arte das Gerais hoje tem um trabalho maravilhoso, né? O Mestre Aranha com o Grupo Negaça também tem um trabalho muito bacana dentro de Belo Horizonte, no México e outros países também. Só não interromper essa palavra. Sabe o que eu percebo na capoeira? Que tem uma coisa de família. O que acontece? Você briga com seu irmão, aí você fica até anos sem conversar com ele, mas chega um momento que você chega lá, pô, velho, vamos tirar essa diferença, vamos, né? Sempre um recomeço, é sempre um ciclo. E outra, ninguém vai ser guerreiro a vida toda. Vai chegar um dia que você vai ser um velho ancião, sem dente na boca, você vai trocar pancada com ninguém, mas você vai ter sabedoria para transmitir. Concorda? E é um questionamento muito bacana da capoeira, porque tem a velha guarda, né? A velha guarda, e a gente viu os grupos surgirem, né? O bacana é que a gente vinha assistir o pessoal do Mão Branca, né? Que era o Neguinho de Sinar, logo após a Porto, e veio surgindo os outros grupos, né? O Arte das Gerais veio através do Morro de Santana, mas grandes capoeiristas que ficaram aí, né? Mestre Nem tem um grupo maravilhoso, né? E nem é seu amigo pessoal, né? Eu gosto mais do Mestre Nem, né? Mestre Nem é uma pessoa muito Você bacana, fala muito dele né? comigo. Mestre Nem tem assim uma dinâmica, né? Uma metodologia, uma capoeira diferenciada, né? Mesmo que ele está fora do país, mas quando ele vem para o Brasil, ele está sempre treinando, sempre rodando as rodas. Então, o ser mestre não quer dizer que você pegou aquela corda e acabou. É rodar mesmo o mundo, é conhecer outros mestres, né? Interagir, fazer esse É um novo estágio, né? Tipo assim, você passou por uma graduação, outra, agora é a graduação mais top, Sim, tem sim. que correr mais. E hoje se cria, né?
infelizmente, na nossa época era tudo anotado na base do papel, aquela fitinha Eu vi ali um bocado de aquela coisa. fitinha de cassete, então assim, a gente não tinha condições de tirar foto, porque uma máquina era uma fortuna, mas a gente presenciou várias rodas aí, vários mestres maravilhosos aí, na Praça da Liberdade, na Afonso Pena, no bairro Amazonas, e diversas rodas que aconteceram desde Belo Horizonte. Já rodou fora também, do estado? Sim, a gente conheceu aí vários estados, né? Vários grupos, né? O pessoal de Brasília, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio, né? Um galerão do Capoeira Brasil, Senzala, Birimba Azul, pessoal do Suíno. Então tem um galerão, sim, um galerão que tá ainda está na capoeira, tem um respaldo, né? Tem um nome bacana, né? A gente vê que a capoeira modernizou, sim. A gente está indo para o século XXI, a gente viu que modernizou muita coisa, mas o berimbau ele sempre vai simbolizar a capoeira, né? Sempre vai ser a nossa marca. Tá no piar, o berimbau faz a nossa marca, ele e hoje tem a musicalidade, né, que tomou conta do mercado. Hoje vem aí a capoeira de Angola resgatando aí um espaço muito bacana, com uma musicalidade diferente, uma pegada diferente no berimbau, né? Tem aí, estão trazendo para a rua, né, o samba de roda. O samba de roda na nossa época sempre havia o berimbau, né? O que nos representa dentro da capoeira é o berimbau. Então hoje tem o samba de roda vindo para a roda, as rodas de ruas acontecendo, então a capoeira. E eu foco muito nas histórias né, a gente veio há 30 anos atrás, né? Logo quando eu formei a Corda Vermelha, né, através do Cais da Bahia, né, Chocolate. Sim. Eu tive um período lá de 12 anos também, uma escola maravilhosa, tem um trabalho muito bacana, né, um grande guerreiro. Te engrandeceu também? Isso. Assim, tudo que vem na vida a gente engrandece, né? Com certeza. Cada um deixa um pouquinho da essência na gente, a gente prossegue. E nós conhecemos aí, nós chegamos a conhecer, né, grandes mestres da capoeira, né, que se a gente for falar aqui é um repertório grande. Né? Não cabe no vídeo. Então Outra coisa, fora estados, já teve fora 2 vezes que eu sei. Então, nós tivemos a oportunidade aí com o Mestre Museu, né, de conhecer nós descemos em Paris, fomos na Alemanha, Polônia. E qual período foi Rússia, isso? Tempo de Rússia. Copa? Foi Copa do Mundo, né? O mundo inteiro lá e a gente jogando capoeira, né? Então isso foi uma experiência muito bacana, né? O grupo sempre criou essa oportunidade de o pessoal olhar para fora, conhecer os gringos, né? Os gringos hoje tem aí a capoeira nossa, né? Porque Antes era até, assim, dava pra perceber o nível, que era, eu apesar que eu era adolescente, dava pra perceber que era, vou usar essa palavra, mas não menosprezando, eles eram inferiores. Sim. Hoje é pau a pau. Hoje eles têm uma capoeira que... A capoeira e futebol é duas É. coisas interessantes, né? Hoje lá fora o pessoal joga futebol igual Pra tudo. caramba. Então essa essência da capoeira ter ido para fora, foram grandes mestres, né? Enriqueceu. E a capoeira de Angola, a capoeira regional, ela se expandiu pelo mundo inteiro. Né? Então isso criou várias portas, né, para que o brasileiro fosse lá fora vender o seu produto. Né? Que a capoeira também chegou num momento também de grande comércio também. Mas a capoeira é a capoeira. E o que eu falo hoje, né, morando na cidade de Sete Lagoas, a gente vê aqui grandes capoeiristas, né? Nós tivemos aqui, na época do Arte das Gerais também, na época era instrutor, depois o professor Lalico, e também tem uma grande história dentro da capoeira. Nós tivemos aqui também, né, com o Cais da Bahia, o mestre marinheiro fez um trabalho maravilhoso aqui dentro também de Sete Lagoas. Então essa parceria de estar dentro e fora de Sete Lagoas, né, o pessoal fala, mas tem todo um lado, né, um contexto. Mesmo com Arte das Gerais aqui, a gente sempre estava presente. Mesmo com o Cais da Bahia aqui, a gente sempre esteve presente. Até porque o Arte das Gerais veio de lá, né? Não foi daqui, veio de lá. Né? Na época eu tava, E a gente tem aí, né, as vindas nossas aqui, no Marretinha também, participou de grandes eventos aqui dentro de Sete Lagoas, que o pessoal do Arte das Gerais vinha, né? E criou esse intercâmbio, né? E a capoeira que eu falo, a capoeira é tudo aquilo que a boca come.
Mas eu discordo porque tudo aquilo que a boca come de bom. Sim. Porque quando você vê um bom jogador, você vai observar atentamente, prestar atenção no que ele tem ali de bom para oferecer para você. Porque as coisas ruins acontecem no nosso dia a dia, entendeu? Mas eu fico satisfeito aí, né? Alegre de estar conversando com você a respeito aí do passado, né? Até o passado é interessante. Nós chegamos aqui numa roda, tá lá Demetrio jogando capoeira. Eu pensei, o que esse cara tá fazendo capoeira, velho? Então, aula livre, falou assim, olha, esse cara é seu irmão? Esse cara é meu irmão. Ai, careca. Eu falei, ué, é Demetrio. E ele tava lá jogando, rapaz, todo sarado. A feirinha era ponte aqui, cara, lotava. Então assim, a gente presenciou a capoeira de Sete Lagoas aí, a capoeira muito bacana, essa galera aí, gigantesca, né? Trazendo uma dinâmica, uma metodologia. Então, a capoeira é isso. Hoje você começa como uma perna atrás, uma ginga, amanhã você é um professor, você é um mestre, e não pode deixar. Eu falo muito com a galera, existe o tempo, a vivência e a sua história dentro da capoeira. Sim. Que muitas vezes você tem um tempo, mas você não tem uma vivência nenhuma. Então você quer ser conquistado pelo tempo. Não é a capoeira que você tem de rodar. Então essa frase faz muito jus pra capoeira, né? A capoeira não é o que você pega dela, é o que você deixa. É o que você deixa. Não é? E a gente está aí deixando um legado, né? Uma história, né? De mais de 35 anos de capoeira, né? Só de corda vermelha, esse ano eu completo. Eu tinha 3 anos e já tá. Só de corda vermelha aí, esse ano faz 15, né? Junto com o mestre marinheiro que pegou corda comigo. O falecido Sereno, né? O próprio Sereno, né, velho? A gente pode deixar de falar dele. Pegou corda com a gente lá também. Tem quanto tempo já da morte dele, você lembra? Eu não sei se é uns 3 ou 4 anos. Já tem isso, né? É um excelente, rápido, um excelente capoeirista, né? Aqui na cidade tem vários capoeiristas que são muito bons, né, cara? Muito bons, que trazem uma dinâmica. E a capoeira, igual eu falei com você, a capoeira é de quem treina, quem busca fazer a sua história, o seu tempo. A vivência é um fator, né? Quando você tem uma trajetória dentro da capoeira e o tempo. Então as pessoas confundem muito isso. Existe uma vivência que você está ali, é uma história que está em cima da mesa, uma vivência está lá e tem a sua trajetória. Você conheceu aí vários grandes capoeiristas, né? Porque às vezes a pessoa quer se ganhar pelo tempo, mas nunca fez nada para capoeira. Então não adianta você ter o tempo. Eu vejo grandes capoeiristas aí que ele tem o tempo, mas ele não tem história nenhuma. Então fica um vazio muito grande na sua trajetória. Na sua... Pô, mas... quem que é ciclano? Eu não conheço, velho. Pô, mas por quê? Pô, ciclano não conheço. Mas a cidade tal... eu lembro que as nossas viagens eram para Vitória, né? Era o Tarzan. O Mestre Aranha levava a gente pra Vitória, velho. Aquilo ali, pra gente, era uma festa. E pra Disney. Porra, é como se fosse na Disney. Tá? A galera descia pra Vitória, depois a gente começou a ir pra Brasília. Brasília virou aquele caminho da roça. O pessoal começou a ir pra São Paulo direto, começou a ir pro Rio, através do Capoeira Brasil, através da Senzala, através do Brimba Azul. Então Vitória pra gente falava que era mar, é igual mineiro, né? Mineiro viu praia e fica bobo. 2, 3 vezes no ano. E lá era o pau quebrava também. Na época de 90, pô, já vê a galera treinando demais, aquela moçada toda. E a capoeira de Belo Horizonte sempre foi uma capoeira muito cheia de afirmação, né? Brasília, a mesma coisa, a gente... quem que é o Cal, quem que é o Hulk, quem que é Ciclano, quem que é... Porra, cara, quem que é Ciclano? Depois entra no YouTube, olha as rodas do Mestre Cal, os vídeos mais antigos, pau quebrava. Grande capoeirista. Grande capoeirista, pau quebrava. Tem que ser macho. Uma história exemplar dentro de Brasília, né, velho? Mestre Sabará também tem uma trajetória também, uma história muito bacana, né? A gente presenciou eles aqui em Belo Horizonte, teve na roda aí. Então, é o que eu falo. A gente tem um trabalho em Pará de Minas também, com o Caíto também, que lá está com um trabalho bacana com a criançada. Em Sete Lagoas, nós criamos aí, para abraçar os capoeiristas, né? A Casa do Capoeira. A Casa do Capoeira. Eu quero falar mais disso daqui a pouco. Isso, a Casa do Capoeira. Daqui a pouco eu Foi quero falar mais disso. uma afirmação aí bacana aí para Sete Lagoas, né? Não quer dizer que eu penso o seguinte, o
que a casa representa para você, o que a sua casa representa para você. Então acho muito bacana quando você entra na sua casa, você é acolhido. E a Casa do Capoeira, até o final do ano nós vamos colocar como associação, né? Associação Casa do Capoeira de Sete Lagoas. Bacana. É agregar grandes capoeiristas aí, né, da cidade. E assim a gente vai tocando a bola. Nós temos lá no Casarão um trabalho bacana lá no Casarão, no Barreiro, no Piqui, Museu Ferroviário também, tem um trabalho muito bacana com o Marujo, com o Mestre Marinheiro. Então a gente montou uma parceria, né, que o pessoal da Ginga também, o Mestre Aguimar, abraçou também. Então a gente tem uma galerinha aí que está torcendo, né, pela capoeira, essa conquista, né, essa grande conquista da capoeira. Porque a capoeira, eu não consigo tocar o berimbau e jogar. Não. A capoeira, ela é um trabalho no coletivo. Coletivo. É um trabalho que várias bandeiras hoje, pode se abraçar para fazer uma roda que traz uma harmonia, uma bateria bacana, entendeu? Então a Casa do Capoeira tá nesse aspecto aí, essa batalha aí dos Sete Lagoas, né? A gente está com 4, 5 filiais aí abraçando a Casa do Capoeira também. Tem um pessoal do Rio também que está abraçando a Casa do Capoeira, um pessoal de São Paulo. Pois é, de quem veio essa ideia de criar a Casa do Capoeira? Então, eu conversando com o Marinheiro, a Casa do Capoeira, ela não só um resgate para o capoeirista, mas veja só, a finalidade da Casa do Capoeira é criar uma expansão para dar uma garantia para o mestre. Correr atrás de um salário ideal para o mestre. O nosso intuito é ajudar as crianças que estão passando necessidade, que estão passando Lá é gratuito, é isso? O menor carente em si, Sim. a gente tirar ele da rua, né? Tirar ele da violência, tirar ele da droga, que existe uma violência muito grande lá fora, né, velho? E o mestre que quer participar lá, contribuir, de qual graduação em diante pode dar aula? Então, de professor para cima, né? Nós temos a O Ginga. que ele tem que fazer? Para Então, ir, tipo assim, ó, eu sou de tal grupo, porque eu acho que é um projeto que não envolve grupos, né? Não. Envolve o capoeira, capoeira. mas tem que ter uma graduação porque é responsabilidade, concorda? A Casa do Capoeira, ela está abraçando aquelas pessoas que querem batalhar pela capoeira. Por exemplo, nós temos lá o Grupo Ginga, nós temos o Maré Arte, né, e o Vento Livre, por enquanto. São 3 grupos, só que de porta aberta para todos que querem dar aula lá, mas de professor para cima. Porque vai passar por uma avaliação, você vai mexer com a comunidade. E a comunidade é interessante, porque muitas das vezes tem capoeiristas que não gostam de trabalhar com a comunidade. Já gostam de pegar um nível mais alto do pessoal. E aonde que existe uma carência muito grande, é a nossa comunidade. É aquele menor que está ali na rua brincando, onde que ele não tem uma atividade para fazer, onde que ele está batendo a perna. Então esse resgate da Casa do Capoeira veio para isso também. Veio para trazer a criança, o adolescente e a própria terceira idade, velho. Eu vi umas fotos aqui,